Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi, intercedei por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caríssimos irmãos e irmãs, com imensa alegria que quero iniciar mais um vídeo, claro, da nossa caminhada, da nossa jornada júlio-mariana, desta história santa, né? Claro, com muitas lutas, dificuldades, mas também com inúmeras vitórias, graças de Deus, né? Tudo isso na pessoa, na figura do Padre Júlio Maria de Lombardi, o servo de Deus. Mas tem, né, um motivo de alegria a mais. O primeiro vídeo que eu estou gravando após a minha ordenação diaconal, né? Este é o 21º vídeo desta nossa história júlio-mariana. O primeiro vídeo que eu gravei, a introdução, foi em dezembro de 2024, no dia 30 de dezembro. Estávamos, naquela ocasião, dando início à novena ao Padre Júlio Maria, né, pela beatificação do Padre Júlio Maria de Lombardi. Também pela beatificação dele, né, mas para pedir graças, enfim, cada um tem o seu motivo, né, para fazer a novena. E então, gravei a introdução, depois continuei a gravar no mês de janeiro e tive que retornar, claro, né, para a paróquia onde estou. E retornando a casa, se não me falha a memória, mês de maio, alguma coisa assim, continuei a gravar os vídeos, né, e totalizou-se 20 vídeos até o último, o 20º, que foi uma introdução da vida do Padre Júlio em Macapá, ali no início de 1913, março, quando ele chega, em 1913. Então, por isso, alegria, né, em poder aqui gravar este primeiro vídeo após a minha ordenação diaconal, que foi no último dia 14 agora de junho. Hoje, né, dia no qual estou gravando este 21º vídeo, é o dia 30 de junho de 2025. É dia facultativo, tem uma memória facultativa, né, no calendário da igreja, para poder celebrar os protomártires, os primeiros mártires da igreja romana, da igreja de Roma, do mesmo período, da década de 60 da era cristã, ali 64, mesmo período do martírio de São Pedro e São Paulo. E, aliás, ontem foi a solenidade de São Pedro e São Paulo. Pois bem, então a minha ordenação, como eu disse, foi no dia 14 de junho. Vale lembrar que o Padre Júlio Maria foi ordenado sacerdote no dia 13 de junho de 1908. Portanto, no dia que estava completando 117 anos da ordenação sacerdotal do Padre Júlio, eu estava terminando o meu retiro de preparação para a ordenação diaconal. Teve então a clericatura, ou seja, as promessas que são ali feitas para viver o celibato, né, até a vida eterna, com a graça de Deus, né? E então é isso, né, que eu queria compartilhar aqui com vocês, esta alegria, não é? Bom, só
uma rápida revisão, né, antes da revisão, aliás, né? Neste vídeo eu irei, né, acrescentar algumas missões do Padre Júlio Maria, alguns acontecimentos, né, interessantes, claro, uns detalhes a mais desta missão que iniciou em Macapá em 1913, 1914 e 1915. Eu vou retomar um pouco desses anos. Já mencionei, né, vários feitos, obras, acontecimentos no vídeo introdutório sobre Macapá, né, desde as suas idas às escolas, né, que ele começou a ganhar a confiança das crianças, também dos líderes ali da comunidade de Macapá, professores, pessoas de cargo público. Então o Padre Júlio foi ganhando a confiança porque ele também tinha lá os seus conhecimentos da área da medicina e, enfim, vai fundar, como vimos, a Pia União das Filhas de Maria. Depois teremos as Filhas de Maria, né? Então, várias criações, catecismos, né, para as meninas, os meninos e para os adultos. Então, essa, vamos dizer, no sentido bem positivo, a fama do Padre Júlio Maria foi crescendo rapidamente, né, graças a Deus, e com toda essa sua dedicação, todo esse seu empenho para salvar as almas, para levar até mesmo conceder uma vida digna, né, socialmente falando, culturalmente falando, claro, principalmente no campo espiritual, mas também culturalmente, né? Então todo esse esforço dele para oferecer, né, vida digna a essas pessoas fez com que o Padre Júlio Maria ficasse rapidamente conhecido, não só em Macapá, mas em toda a região. E, bom, isso é um pouco da revisão, né, do vídeo passado. Eu cheguei a mencionar também no vídeo introdutório sobre Macapá um artigo muito bem escrito, de aqui seis páginas, né, 7 com as citações, um artigo muito fiel ao Padre Júlio Maria, da irmã Juliana, ou Juliana Damaro. Ela é consagrada da comunidade dos Arautos do Evangelho, né? Então, o artigo dela é do dia 1º de novembro de 2023. Então, tem aqui o título: Servo de Deus, Júlio Maria de Lombardi, um missionário de fogo no Brasil. Então, está aqui, é um artigo que vale a pena. Depois, óbvio que vou deixar o link para quem quiser depois dar uma lida. Também é fácil achar aí na internet. Servo de Deus, Júlio Maria de Lombardi. O D aqui, ele está minúsculo, mas a gente dá um desconto, né? Não são todos os que têm acesso a esses detalhes, né, esses pormenores, porque já foi falado aqui nesta nossa história sobre o Padre Júlio Maria que esse D, né, é um sobrenome. Um missionário de fogo no Brasil, de fogo mesmo, né, abrasado do amor de Deus, né, pelas almas, o fogo do Espírito Santo, né? É o Espírito Santo quem forma os verdadeiros e santos missionários. Então, ela aí vai dividir em vários tópicos, né, a melhor esmola e o mais precioso presente, né? Foi o Padre Júlio Maria aqui que ela está colocando, foi quando o Padre Júlio Maria ofereceu a si mesmo, né? Quando houve lá aquela pregação do velho bispo da África, na região lá do Padre Júlio Maria. Depois ela fala: viva o Brasil, país dos sonhos, né? Então, quando Dom Amando vai convidar, vai pedir, suplicar missionários da Congregação da Sagrada Família, então o Padre Júlio Maria vem para o Brasil. Depois, início do apostolado,
ela vai começar a descrever sobre as vésperas do Natal, já falamos também. Ela coloca aqui aquela foto do Padre Júlio Maria com as crianças da primeira comunhão no ano de 1916. Depois ela fala um outro subtítulo, um subtópico: um povo que ama a igreja sem conhecê-la. Aqui são as descrições, as primeiras impressões do Padre Júlio Maria no Nordeste, no Norte, as pessoas que, sim, amavam a igreja, tinham algumas práticas devocionais, religiosas, mas amava sim, mas não conhecia profundamente a igreja, né? A Virgem Maria, né? E assim sucessivamente. Mas com toda aquela veneração para com o padre, para com o missionário, por isso a barba, né? A figura de um ancião, daquele que protege, daquele que ensina, daquele que é sábio, daquele que vem em nome de Deus, fala em nome de Deus, se comporta como Deus. Depois ela fala também aquele que pode abrir as portas do céu. Então, falando aqui das experiências do Padre Júlio Maria com alguns moribundos, penitentes. Isso. Depois, rumo a Macapá. Né? Tenho quase certeza que é isso mesmo, né? Com relação às experiências dele com os penitentes. Aqui as crianças que vinham beijar-lhe as mãos. As mulheres paravam um instante, olhavam, faziam o sinal da cruz, enfim, então é isso, né? Pessoas que estavam aqui no fundo venerando a santidade ali do Padre Júlio Maria de Lombardi, é aquele que pode abrir as portas do céu, isso. Então aqui ela está comentando exatamente aquilo que está lá no diário, né? Até porque ela cita uma das obras que a irmã Juliana cita, é justamente o Diário Missionário. Então, é toda aquela veneração que eles tinham para com o Padre Júlio Maria, né? De agarrá-lo, arrancar pedaço da batina, beijar a mão e chorar, fazer o sinal da cruz, se emocionar. Depois, rumo a Macapá, justamente, né, o ponto aqui da viagem onde nós estamos. E depois, coloca aqui uma foto do Padre Júlio Maria já como fundador dos Sacramentinos em Manhumirim, e mais um tópico: catolicismo militante e destemido. Então toda a atividade apologética do Padre Júlio Maria, e anseios do coração de um missionário, aí o último tópico que ela dedica aqui ao Padre Júlio Maria de Lombardi. Eu fiz questão de comentar aqui esses tópicos que a irmã Damaro, Juliana, coloca aqui, porque é muito interessante, um artigo vale muito a pena, né? Então tá aí como uma dica. Pois bem, então 3 grandes atividades, vamos aqui tentar desmembrar um pouco mais dessa atividade missionária do Padre Júlio Maria, né? Como pároco, como vigário de Macapá e como missionário, né? O título mesmo, como nós iremos ver, o título de o vigário propriamente, né, de Macapá, ele se deu em 1916, né, isso perdurou até 1923, como relata aqui o Dr. Ivan, aqui neste livreto, né? Alguns artigos do Padre Júlio Maria de Lombardi no norte do Brasil. Então está na página 11. Então é isso. Nós iremos voltar a este documento em outros vídeos. Só que aqui nós vamos nos deter então nessas 3 principais atividades que dividiram o zelo, né, das missões do Padre Júlio Maria. E no próximo vídeo eu irei comentar, né, comentar com vocês outras experiências missionárias
extremamente marcantes do Padre Júlio Maria, que estão aqui no Romance de um Missionário, que é a quinta parte do Diário Missionário. Então, o diário ele tem as suas 4 partes. A quinta parte é um acréscimo, né, que é o romance. É um outro escrito, né, à parte do Padre Júlio Maria de Lombardi. Como ele mesmo, né, dizia, ele chegou a escrever que a sua vida, ele dizia, né, a minha vida de pobre missionário é quase um romance. Então, ele chegou a afirmar isso, né? Pois bem, mas então no próximo vídeo voltaremos ao Diário Missionário. Porque o diário mesmo, né, nós já encerramos, nós iremos voltar ao diário no sentido de voltar a esta edição, né, para termos acesso ao romance de um missionário no Amazonas. Então, quais são essas 3 principais atividades do nosso, né, grande missionário do norte, né? Basicamente 15 anos de missionário. Foi chamado com justiça, né, de o apóstolo, né, da Amazônia. E de fato, né, 15 anos, fundou a congregação. Nós iremos ver aqui outras obras, sem dúvida nenhuma. Foi o grande apóstolo, não só de Macapá, da região, Mazagão e Coroaci, foi a Belém, mas boa parte ali do Amazonas. Na página 224, aqui da biografia, escrita por Dom Antônio, na página 223, é o capítulo 19. Então, vamos aqui recordar que o capítulo 19, ele é o penúltimo capítulo da segunda parte desta biografia. Esta biografia, ela tem 3 partes. A primeira parte fala sobre o homem, o Júlio Emílio. Depois vai até o dia da sua ordenação. E a segunda parte começa com o sacerdote, né? Então, os primeiros anos, os primeiros afazeres, as primeiras missões, enfim, do Padre Júlio Maria enquanto padre. E termina essa segunda parte com ele, justamente, como o grande apóstolo da Amazônia e pai de numerosa família. Aí a fundação das Cordes Marianas. E a terceira e última parte, o mestre ou fundador, né? A sua vinda para Minas Gerais. Pois bem, nós estamos então, como eu estava dizendo, no capítulo 19, aqui da segunda parte, perdão, isso da segunda parte, o grande apóstolo da Amazônia. Esse é o título. E na página 223, o Dom Antônio, então, diz, né, quais são essas 3 atividades. O cuidado da paróquia de Macapá, a paróquia São José, né, como o responsável, né, o vigário. Segundo, né, viagens de missão entre os índios, é a segunda grande atividade e zelo de suas missões. E por último, a fundação das irmãs filhas do Imaculado Coração de Maria. Então, tudo que o Padre Júlio Maria foi em Macapá, no norte, tudo aquilo que o Padre Júlio Maria realizou, girou em torno dessas 3 grandes atividades missionárias.
o cuidado com a paróquia, as viagens de missão, é o que a gente quer aqui acrescentar um pouco neste vídeo, e terminar também de acrescentar no próximo, para depois falarmos propriamente da fundação das Cordemarianas. Então, a paróquia, as missões e a fundação das Irmãs Filhas do Imaculado Coração de Maria, que irão se tornar as Irmãs Cordemarianas. Então, veja bem, o padre Júlio Maria de Lombardi, com todo esse vigor, esse ardor missionário, com toda a sua inteligência, né, o seu carisma próprio de cativar as pessoas, de converter as pessoas, enfim, saber lidar com várias circunstâncias, com várias autoridades, enfim. Ele então foi ganhando cada vez mais espaço na sociedade de Macapá, ao ponto que ele irá então se tornar, né, em pouco tempo, pároco, ou propriamente vigário, né, médico, farmacêutico, dentista, delegado de higiene pública, diretor de escolas, escolas reunidas, professor, obviamente, escritor e jornalista, né? Então, foi um pouco disso tudo aí, né? Além de cura das almas, obviamente, o foco principal, né? Então, tudo isso girava em torno do seu ministério sacerdotal, obviamente. E as obras caritativas, né, que ele então realizou em Macapá, né? Então temos aqui o Cinema Olímpia, a banda de música filarmônica, que foi dedicada a São José, também o teatro recreativo e religioso, a farmácia municipal, veja quanta coisa, né? A sociedade beneficente dos pobres, e também o coral das Filhas de Maria, né? Então, vejam que são de fato inúmeras as obras, um homem incansável, né? Não só lá na Europa, mas também no Nordeste brasileiro. Tanto é que foi, né, com todo esse vigor, essa inteligência, que ele conseguiu aprender rapidamente o português, depois indo para Macapá, para o norte, todo essa sua dedicação, esse seu empenho para realizar, construir, oferecer, né, obras caritativas. E aqui na página 492, já estamos no romance, aqui fala, né, Padre Júlio Maria era tudo em Macapá. Aí vem médico, farmacêutico, professor, vigário, né, fundador de uma farmácia para socorrer a pobreza e até de uma banda de música para alegrar a vida do povo em Macapá. Então, aqui diz que ele mesmo, né, fazia parte dessa banda, porque ele sabia tocar saxofone. Inclusive aqui tem a Filarmônica, a banda, né, São José. Tem a foto aqui, vou mostrar para vocês. Então, todas essas obras caritativas, tudo isso que ele foi, está descrito aqui no Romance de um Missionário, né? No número 4, a Ação do Padre. Então, aqui temos a foto, o Padre Júlio bem ao centro, segurando o seu saxofone. Então, é isso, né? Sabia também, claro, de música. Pois bem, dando então aqui continuidade, por conta, né, é óbvio, né, por conta de tanta sabedoria, de tanta dedicação, tantos dons, tantos talentos, né, com tantos carismas, o Padre Júlio Maria foi agraciado com tudo isso.
Por isso a providência de Deus o colocou naquela região tão sofrida, inclusive até hoje, né? Mas imagina aquela época, 1913, por conta de tudo isso ele foi então nomeado, recebeu algumas nomeações de ninguém mais, ninguém menos, o próprio Dom Amando. Então aqui na história dos missionários sacramentinos, sempre o primeiro volume do Padre Demeval, aqui ele diz na página 64, Dom Amando admirava, e admirava cada vez mais o Padre Júlio Maria, que iria ali se destacando nas suas realizações, né, desdobrando-se para o serviço do povo e zelo apostólico. Por isso, foi cumulando de credenciais na prelazia. Né? Então, o nosso santo, o Padre Júlio Maria, nosso servo de Deus, foi ganhando, como a gente diz popularmente, foi ganhando moral, né, com Dom Amando. Então, ele o nomeou vigário administrador das 4 paróquias. Veja bem, 4 paróquias: Macapá, Mazagão, Amapá e Bailique. 1917. 1918, vigário forâneo, examinador sinodal e pároco consultor. E por último, procurador da Mitra de Santarém, 1919. Aqui também diz que outorgou-lhe, enfim, concedeu ao Padre Júlio, né, em 1922, o poder de conceder faculdades e revogar provisão dos sacerdotes de sua forania. Então, depois nós iremos entender um pouco das intrigas, maledicências, calúnias, invejas de alguns membros do clero contra o Padre Júlio Maria de Lombardi. A gota d'água vai ser o quê? Vai ser a fundação, por incrível que pareça, né? Será a fundação, aquilo que ninguém estava conseguindo fazer, fundar uma congregação com vocações nativas da região, brasileiríssimas. Então foi a gota d'água, né? Mas isso nós iremos contemplar, se Deus quiser, um pouco mais à frente. Então, nessas indas e vindas, matas adentro, perigos, né? O Padre Júlio, então, foi realizando várias e várias missões extremamente arriscadas, né? Ora de barco, ora de uma simples canoa, ora a cavalo e, obviamente, em muitos lugares a pé. Então, mas sempre nas suas missões ele insistia, né, em não só pregar e falar sobre Nossa Senhora. Lembra quando lemos lá no diário que Nossa Senhora estava relegada a um segundo plano? E era o motivo pelo qual havia aquela decadência espiritual e moral da população de Macapá, amazonense, né, toda a Amazônia. Então, um certo desprezo, ignorância do culto à Virgem Maria. Então, nas suas missões ele insistia, né, o amor a Nossa Senhora, a devoção a Nossa Senhora, e também ele escrevia, né, aproveitava todo o tempo, ele que havia feito um voto, né, de não perder tempo, vocês irão se recordar disso. Se não me falha a memória, o voto de nunca perder tempo foi em 1909, se não estou enganado. Mas em um retiro, o último retiro que ele pregou, em 1944, do dia 11 ao dia 19 de dezembro, em Manhumirim, ele, na palestra do dia 18, ele diz que, recordando, né, as suas missões, suas santas missões, arriscadas, né, com muitos obstáculos, muitas dificuldades lá em Macapá, ele disse,
recordou-nos, aqui escrevendo o Dr. Ivan, no livro dele, Lembranças do Passado. Recordou-nos ainda de como escrevera tantos livros sobre Nossa Senhora. Então ele dedicava o seu apostolado na imprensa, né, no jornal, escrevia lá para o jornal, o diário, né, Voz de Nazaré, e também insistia muito nos seus sermões, né, ensinando sobre Nossa Senhora. Então, de fato, escreveu muita coisa sobre Nossa Senhora nesses anos que ele passou no norte. E ele dizia: tinha sempre um papel e um lápis à mão, aqui na página 155. No Amazonas, quando viajava de barco, enquanto os outros fumavam e conversavam, eu ficava num canto a rascunhar ideias sobre a Virgem Santa. Nas costas de meu burrico escrevi várias páginas sobre a Mãe de Deus. Graças a esse sacrifício, me conservei fiel à vocação religiosa, mesmo no meio de índios, mesmo no meio de indígenas completamente nuas. Que belo testemunho, né? Porque interessante que quando o Padre Júlio Maria tinha que deixar ali Macapá para realizar essas missões, né, lugares mais distantes. Quando ele foi, por exemplo, 2 vezes ele esteve em Belém, ali Macapá e a região também, sempre nessas saídas do Padre Júlio, apareciam alguns pastores, líderes protestantes, né? Melhor dizendo, líderes protestantes. E começaram, obviamente, a perverter a religião, né? E algumas pessoas, né, começaram a cair na lábia desses protestantes e começaram a colocar em xeque, né, a vida celibatária dos padres, né? Claro, alguns já não... Veja, a primeira leva, né, de missionários que passaram por lá, pelo que consta, né, certamente, não deram assim um testemunho, né, adequado, né, da vida religiosa celibatária. Mas, enfim, os protestantes iam lá e aproveitavam, né? Bom, a alimentação, para a gente ter ideia, quando saíam para realizar essas missões, aqui na página 228, é impressionante, né? Aqui o Dom Antônio coloca, ele diz assim, que ele mesmo nolo diga, ou seja, o Padre Júlio mesmo dizendo, né? O alimento era o que encontrássemos por acaso. Peixes assados, numa trempe à margem do caminho, muitas vezes sem sal, frutas e mel silvestre, carnes de pássaros ou animais de caçadas, tais os nossos alimentos, quando não eram raízes ou folhas e cascas de certas árvores do Amazonas. Então, aqui ele fala, né, desse martírio e provação do missionário, na página 228. É impressionante, né? Aqui a gente se recorda de São João Batista, né, uma vida extremamente penitente, ascética. Então, é impressionante mesmo, né? E, pois bem, o Padre Júlio então foi enfrentando toda a dificuldade, juntamente com os 2 grandes companheiros do Padre Júlio Maria, né, nessas missões, era o Padre Hermano e o Canosa. Não eram somente os 2, né, mas os principais.
que a gente quer destacar aqui. Porque o Canosa era quem defendia o Padre Júlio Maria de Lombardi. O Canosa, meus irmãos, ele, enquanto os missionários, o Padre Júlio Maria, o Padre Hermano, estavam lá dormindo, descansando, ele ficava de pé, armado, né, para defender os missionários. Assim, quando a nossa história chegar em Manhumirim, vou tentar recordar essa história para vocês, sobre o Canosa, porque irão tentar matar o Padre Júlio Manhumirim, né? Tentaram, aliás, né? Mas nós iremos ver aqui na nossa história que tentaram matar ele, ficavam lá de tocaia, numa parte assim de mata que tinha na parte de baixo do seminário, um barranco, e aí falaram com o Padre Júlio: olha, Padre Júlio, o senhor deveria andar armado, né? Ou com pessoas armadas. E de fato, o Padre Júlio teve pessoas armadas que talvez não por desejo direto dele, mas teve, né? Eu cheguei a entrevistar uma pessoa em Manhumirim, uma senhora, me foge o nome dela agora, mas Dona Lourdes, isso, Dona Lourdes. O pai dela, em algumas ocasiões, teve que ficar na porta da matriz armado. Mas enfim, para dizer que falaram isso, né? Sugeriram isso para o Padre Júlio Maria, e ele falou assim: não, que nada, eu não preciso disso não, mas se eu precisasse, né, se fosse uma necessidade mesmo, bastaria mandar chamar o Canosa. Né? Então, veja a fama, né, de Canosa na defesa para com o Padre Júlio Maria de Lombardi. Então, Canosa era conhecido como um fiel, né, e caboclo. Aqui na página, ainda na página 228, né, diz que o companheiro das expedições do nosso Padre Júlio Maria foi muitas vezes o seu fiel Canosa, caboclo, selvagem, que o defendia e lhe ensinava os emaranhados da floresta desconhecida. Então, teve uma ocasião, uma certa vez, que o Canosa, eles deram de frente com uma onça, né? E aí, como certamente um bom atirador, muito bem preparado, e para salvaguardar a vida do Padre Júlio Maria, do nosso missionário, né? Veja como que a gente, né, deve ir rezar pela alma do Canosa, né? Que Deus o tenha. Então Canosa matou aquela onça com um tiro na boca, né? Então era bom de pontaria, né? Também foi sacristão, né? Guarda vigilante, como eu disse, à noite dormia ao pé da rede do missionário, pronto sempre ao primeiro chamado e decidido sempre a todos os sacrifícios. Então, o guarda vigilante, o amigo de todas as horas. Que bonito isso, né? Foi providência de Deus na vida do nosso Padre Júlio Maria de Lombardi. Bom, então, na página seguinte, o Dom Antônio relata para nós, já estamos aqui quase terminando o capítulo 19, para chegar no último capítulo desta segunda parte. Na página, então, 229, eu gostaria de destacar isso, eu comecei a falar, que as duas idas que o Padre Júlio Maria realizou para Belém. Numa primeira ocasião, ele ficou lá cerca de 2 meses para descansar, refazer as forças perdidas, né? E recompor também sua saúde física, né? Saúde tão sacrificada, né? Lá nas Santas Missões. E bom, e aqui o que o Dom Antônio coloca? Então, ao chegar de Belém, voltando para Macapá, encontrou muitos caboclos apartados da religião. Veja, em pouco tempo, hein?
em consequência do trabalho de um pastor, né, sediado em Macapá. Então, essa polêmica, né, ou as polêmicas, os escritos apologéticos, os discursos, né, o enfrentamento público para com os protestantes, contra os protestantes, isso já vai começar no norte. Depois isso intensifica um pouco mais no Nordeste, quando ele retorna para o Nordeste. E também com os espíritas, nós iremos ver isso. Mas isso toma corpo, isso cresce e desenvolve, né, cada vez mais em Manhumirim. Então, o padre Júlio Maria, com mais ardor, né, para livrar os seus paroquianos, aquelas almas, né, das garras do protestantismo, começa então ali a sua apologética, né? Então, por meio de sermões que fazia à noite, né, com grande brilho de eloquência e convicção de dialética, né? Mas é claro também, e sobretudo rezava, né? Se penitenciava. Tinha como certo que Nossa Senhora não deixaria perecer o seu rebanho. Mais uma vez, novamente, a figura da Virgem Maria. Quando lhe foi preciso ir de novo a Belém, dirigiu-se ao povo de sua paróquia dizendo: tudo tenho feito pelo meu rebanho. Invoquei a Maria Santíssima e tenho viva esperança de que, ao voltar, não mais encontrarei entre vós quem ilude vossas almas. E, de fato, aqui vem um dado histórico e é engraçado, né, cômico, né, mas está aqui, né? Então, partiu o Padre Júlio para Belém novamente. Quando retornou a Macapá, né, acorreram a contar-lhe com admiração que morrera o pastor protestante logo depois de sua viagem, né? Então, de seus embates com os pastores, contou ele fatos jocosos, né? Então, tem dois aqui que o Dom Antônio destaca, né? Aqui diz ele: certo dia, ao chegar num povoado de seus caboclos, anunciaram-lhe a estadia de um pastor no local. Mandou dizer ao intruso que se retirasse por favor, pois não era terra de sua evangelização. Então, com toda a caridade, pediu por favor, né? Sem afrontas, sem brigas. Então, que não era terra de sua evangelização aquele bom povo. Apenas sabedor da vinda do missionário, apenas soube, né, que o Padre Júlio estava a caminho, o bom homem tomou do barco apinhado de Bíblias, né, com a pilha lá de Bíblias, e fugiu. Mas teve a fraqueza, ele contou, né, escapuliu. Fugiu de Macapá, mas disse que estava indo para Mazagão, né, em alguns dias, dentro de alguns dias. Então, mais que depressa, mandou o Padre Júlio Maria, um dos seus caboclos, a Mazagão, para levar ao Padre Hermano. Lá estava o Padre Hermano. Então o Padre Júlio mandou um bilhete através do caboclo, com os seguintes termos: aparecerá aí por esses dias um pastor biblista, faça-lhe recepção condigna. Assinado De Lombardi. Claro, ele era conhecido já como Padre Júlio Maria, mas aqui está De Lombardi. Eu vou ler de novo. Aparecerá aí, é jocoso mesmo, né? Por esses dias um pastor biblista, faça-lhe recepção condigna, ou seja, a altura de quem vos fala, né? Do Padre Júlio Maria. O Padre Hermano interpretou isso de uma forma tão literal, mas tão literal e tão, assim, com um ardor tão grande que, veja, o Padre Hermano era um homem de cabelinho nas ventas,
não esperou infeliz em casa. Então foi o encontro do pastor biblista, né? Ali chegando com 3 caboclos fortes, esperou a vítima. Mal descido à terra, perguntou-lhe a queima-roupa: o senhor é pastor? Sim, senhor. Vou a Mazagão anunciar a salvação trazida por Jesus. Qual salvação? Qual nada? Tome já, e já o seu barco, e volte a outras paragens, senão mando dar-lhe um banho agorinha mesmo. Então, isto dito, fez sinal aos companheiros, né, os caboclos. Então, passaram um aperto lá no pastoreco, né, no pastorzinho, né, no pastoreco. Indo a canoa a alguma distância, gritaram-lhe: suma-se de vez, pastoreco. Pastoreco, isso. Suma-se de vez, pastoreco de uma figa. Doutra vez que aqui vier, terá de voltar a nado, porque lhe tomaremos o barco. E um grita de assovios e gargalhadas, né, etc, etc. Depois, Dom Antônio coloca uma nota de rodapé aqui, dizendo que o padre Júlio Maria não jamais iria aprovar tais atitudes. Mas, enfim, foi o que aconteceu, né? Então, aí alguns acontecimentos, né? Na última página, sobre o capítulo 19, Dom Antônio diz, né, na página 232, quantas vezes comeu ele como alimento grelhos, ele, o padre Júlio, de pau e folhas de árvores. Quantas vezes passou as noites ao relento ou nos casebres sórdidos à cabeceira dos enfermos. 2 vezes naufragou com perigo de vida, uma delas à noite, e foi providência de Deus que não morresse. E o Canosa lá sempre defendendo, ajudando ele. Né? Interessante, né? 2 vezes naufragou. A gente lembra aqui também São Paulo. Fome, né? Frio, calor, naufrágio, né? Então, todo tipo de moléstia, sofrimento, mas tudo isso ia santificando São Paulo, São João Batista e o padre Júlio Maria de Lombardi, né? E por último, sofreu, quem sabe, a malevolência dos homens, mas tinha coração aberto para perdoar. Tinha alma grande para calar, tinha fibra de herói para não desanimar. Era o homem de Deus, era o apóstolo. Era São Paulo percorrendo as plagas do Amazonas. Era São Paulo. Por isso, o grande apóstolo, né, do Amazonas, que foi, sem dúvida nenhuma, e ninguém pode questionar isso, foi o padre Júlio Maria de Lombardi. Pois bem, meus caros, por hora é só, né? Então, no próximo vídeo, falaremos aí de alguns outros episódios. Quero ler com vocês, né? Não quero perder aqui algumas preciosidades que eu separei. Fiz questão, né, de grifar para ler com vocês mais acontecimentos dessas missões arriscadas, mas que salvaram almas, né? Aqui, que estão relatadas no romance de um missionário no Amazonas. Então, no próximo vídeo teremos isso e também no outro vídeo falaremos da fundação das Irmãs Filhas do Coração Imaculado de Maria. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão do servo de Deus, o Padre Júlio Maria de Lombardi, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.